Tá na dúvida de qual tipo de lâmpada utilizar na sua casa? Assista esse vídeo até o final, que irei te explicar os tipos de lâmpadas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everson Mazetti, sou arquiteto e no meu canal eu falo sobre arquitetura, decoração e trago dicas para você se inspirar. No vídeo de hoje irei falar sobre tipos de lâmpadas. Como são muitas, irei dividir o vídeo em duas partes. Então, neste vídeo irei falar sobre lâmpadas incandescentes, fluorescentes e de LED. Bora lá comigo? Você outro dia você falou aí de cor de luz, como que usar, isso eu já tô sabendo, mas eu fiquei com outra dúvida agora. Qual tipo de lâmpada que eu coloco? Me ajuda? Claro, vou te ajudar sim. Vamos começar então com as lâmpadas incandescentes. Este tipo de lâmpada possui um fio metálico interno que acaba liberando muito calor quando acesas, gastando dessa maneira muita energia. Elas esquentam bastante, pois apenas 5% da energia elétrica consumida é transformada em luz e o restante é calor. Elas custam mais barato que as demais lâmpadas, porém elas duram menos, em torno de apenas 1000 horas. Elas possuem um IRC, que é o índice de reprodução de cor, muito bom, que é de 100%. E elas são utilizadas tanto para uso geral quanto para decorativo. Porém, em 2017, pararam de ser fabricadas, pois não atingiu os níveis mínimos de eficiência energética estabelecidas pelo Inmetro. Ainda bem. Até um outro dia. Vamos falar agora sobre as lâmpadas fluorescentes. Elas são feitas com um tubo branco de vidro e possuem reator em sua base. Esse tipo de lâmpada há matérias tóxicas dentro delas, portanto não devem ser abertas e caso venham a quebrar, deve-se utilizar luvas para retirá-las. Elas consomem menos energia quando comparadas às incandescentes, então elas têm um baixo consumo de energia. E a vida útil delas é considerado médio, varia aí de 10.000 horas. E o seu índice de reprodução de cor, que é o IRC, não é tão bom, variando aí de 80% a 85%. Elas são utilizadas em residências, comércios e indústrias e possuem temperatura de cor desde mais amarelada, que tem 2700 Kelvin, às mais brancas, que tem 6000 Kelvins, e possuem formatos tubulares, circulares e compactos. Com relação aos formatos tubulares e circulares, são indicados para uso geral e decorativo, disponíveis em diferentes temperaturas de cor e possuem reator. Com relação à lâmpada reta T5, por ser mais fina, pode ser utilizada em sancas, e enquanto as circulares possuem uma luz mais uniforme e um design decorativo. Com relação às lâmpadas de formato compacto, também são indicadas para uso geral e decorativo, pois possuem um tamanho reduzido. Tem vários modelos e a maioria é dimerizável, ou seja, elas conseguem controlar a intensidade da luz. Podem ter ou não um reator já integrado. Caso tenham, são consideradas eletrônicas e, caso não tenham, elas precisam de um equipamento auxiliar para poderem funcionar. Tá bom. Vamos agora para as lâmpadas de LED. O LED é a sigla de Light Emitting Diode, que traduzindo significa diodo emissor de luz, que é um condutor de energia para emitir a luz a olho nu. Antigamente, o LED era utilizado apenas como um sinalizador para equipamentos eletrônicos, como rádio e televisão, indicando se estava ligado ou não. E a partir dos anos 90, começaram a ser utilizados como lâmpadas elétricas. Atualmente, o LED é a tecnologia mais inovadora no mercado de iluminação e são feitas de plástico e não possuem reator. Elas são consideradas mais seguras e gastam menos energia, chegando até 80% a menos quando comparado às incandescentes. Elas são seguras, pois não emitem radiação ultravioletas e não causam cansaço visual como os outros tipos, pois em sua composição não há nenhum tipo de substância tóxica. Possuem baixa irradiação térmica, ou seja, a lâmpada não esquenta, tornando dessa maneira o ambiente mais confortável, e possui uma baixa voltagem, reduzindo dessa maneira o risco de choque ao trocá-las. A vida útil é considerada longa, pois podem durar até 25 vezes mais que as incandescentes e 3 vezes mais que as de fluorescente. Ou seja, se as fluorescentes duram em torno de 10.000 horas, as de LED vão durar em torno aí de 30.000 horas.
E se utilizarmos as lâmpadas de LED 8 horas por dia, elas podem durar até 17 anos e mesmo assim vão sofrer pouca alteração no seu brilho durante todo esse tempo. Elas são consideradas sustentáveis, pois não possuem nenhum filamento metálico, mercúrio ou substâncias tóxicas em sua composição, então não poluem o meio ambiente e podem ser recicladas, pois 95% de sua composição são feitas de materiais recicláveis. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Como não desperdiçam calor, diminui dessa maneira o consumo energético, reduzindo assim os impactos ambientais. Elas possuem um design inovador, então podem ser utilizadas como decorativas e controlar o fluxo luminoso, que é a intensidade da luz, e variar na tonalidade da cor, ou seja, escolher o tom certo para cada tipo de ambiente e utilizar também nas versões coloridas. São compatíveis com praticamente todos os sistemas de instalação. Portanto, substituem facilmente os outros tipos de lâmpadas e possuem vários modelos e funcionalidades. Irei falar sobre os formatos de lâmpadas de LED encontradas no mercado. Temos a bulbo, que são parecidos com as antigas lâmpadas incandescentes. Então tem um formato mais arredondado e a rosca na sua ponta. Elas podem ser utilizadas em qualquer luminária comum. Temos a tubular, que tem um formato parecido com as fluorescentes, tubulares, cilíndricas e compridas. São indicadas para ambientes amplos que precisam de uma iluminação muito forte e não tão aconchegante. Temos a formato milho, que é similar à fluorescente, colocadas em luminárias comuns com base de rosquear, porém na versão LED. Tem a espiral, que é o mesmo formato da fluorescente espiral, basicamente uma lâmpada comum que pode ser colocada em diversas luminárias, porém com um tamanho levemente reduzido no comprimento. Tem a vela, que tem o formato de uma chama de vela. São indicadas para luminárias ou lustre que ficam à lâmpada exposta, mas utilizadas mesmo para uso decorativo. Com filamentos, que tem uma iluminação mais suave e amarelada, que possui filamentos interno da lâmpada que ficam iluminados quando ela está acesa. Fazem uma ambientação mais aconchegante e não ofuscam a vista. Elas são muito utilizadas para decoração de estilo industrial. A bolinha, que é basicamente uma lâmpada bulbo, porém com tamanho reduzido em formato de bolinha. Dicróica. As dicróicas na versão incandescente têm luz focada e são utilizadas em luminárias tipo spot, normalmente utilizadas em forro. A versão em LED tem as mesmas características, porém elas não esquentam e gastam menos energia. E no formato fita, que são formados em pequenos chips de LED, permitindo uma iluminação em superfícies tanto retas quanto curvas. São muito flexíveis e devem ser cortados em lugares específicos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que depois vai ter a parte 2. E qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que irei responder todos vocês. Já aproveita e segue lá nas redes sociais o meu perfil profissional e do nosso apartamento. Já não se esquece de deixar aquele like lá, vai me ajudar muito a fortalecer o meu canal. Se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E para mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo. Brancas, que tem 6.000 kelvins. Com relação aos formatos tubulares e circulares, com relação ao formato, elas são consideradas LED, é a sigla para Light